nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, unidos e reunidos no Teu nome. Nós queremos nos colocar na posição de total dependência do Senhor. Nós sabemos que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, que tudo que nós podemos nos tornar é por causa do Senhor. É por causa da Tua graça, é por causa da Tua bênção, por causa do Teu favor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, antes de mais nada, nos render ao Senhor e reconhecer a Tua grandeza, reconhecer a Tua majestade. Fala conosco nessa noite. Nós queremos e nos colocamos à disposição para ouvir a Tua voz, para Te adorar e para recebermos as instruções que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Shalom, povo santo. Boa noite. Você está bem? Aleluia. Você está animado? Aleluia. Aleluia. Hoje a gente tem um tema que Deus colocou no nosso coração e a gente quer se mover de acordo com esse tema. E eu quero que você fique bem atento ao que o Senhor vai falar conosco nessa noite, as instruções que Ele vai nos dar, porque à medida que nós ouvimos as instruções e atentamos para as instruções que o Senhor tem para nós, vai ser a mesma medida que a gente vai crescer e vai se desenvolver e vai alcançar no Senhor aquilo que Ele tem para nós. Todo crescimento, ele é precedido, ou seja, antes do crescimento, vem instruções. E para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós, como igreja e como corpo, como pessoas, como famílias, a gente precisa se preparar para o crescimento. Você entende que existe um cenário profético para essa igreja, existem palavras proféticas, a gente anotou muitas dessas palavras e nos próximos dias a gente vai trazer para vocês, para a gente sempre trazer a memória e podermos ter um norte, uma direção para onde a gente vai seguir. Você sabe que a bússola, ela aponta sempre para o norte. Por isso que a gente fala, a gente precisa ter um norte, porque quando eu sei onde é o norte, eu sei qual direção eu preciso seguir, mesmo que a direção não seja o norte. Se eu sei que para lá é o norte e eu quero ir para cá, é só eu deixar sempre o norte à minha esquerda. Então eu preciso ter uma direção, eu preciso saber para onde eu estou indo. E nós, com as palavras proféticas que nós recebemos, a gente não é guiado por palavras proféticas, a gente não é guiado por profecia, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Mas quando vem uma palavra profética que testifica com aquilo que o Espírito Santo tem trazido para nós, a gente pode meditar nessas palavras que elas vão nos ajudar a nos direcionarmos. Amém? Você está comigo? E a tua igreja, ela está prestes a completar ano, né, fazer aniversário, e o tema é tempo de frutificação, ou tempo de frutificar. E a gente entende que tempo de frutificar quer dizer que uma árvore chegou a uma certa maturidade, ela chegou à sua idade adulta, está pronta para frutificar. E ainda hoje a gente vai anunciar os preletores. Aleluia! Rapaz, te prepara, vai ser um tempo poderoso, vai vir gente cheia de Deus aí, cheia de palavra, de vida com Deus, e segura aí, não vai embora não, assiste o vídeo até o final, que no final, já viu aquele vídeo, né? No final no final eu vou te dizer, mas a gente vai meditar nas escrituras, e eu quero te pedir para abrir sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, 1 Reis 17. Para te trazer um contexto, aqui
o povo de Israel, eles já tinham vivido aquelas histórias que a gente contou aqui, do povo sair da terra prometida, ir para o Egito, depois sair do Egito, ir para a terra prometida, se estabelecer naquela terra. Depois o povo pediu a Deus um rei, e Deus deu um rei, e depois outro rei, e depois outro rei, e depois outro rei. Só que esses reis que foram se levantando, eles fugiram muito daquilo que Deus queria para o seu povo e para o reinado que esses reis teriam à frente do povo. Então esses reis, eles se envolveram com o povo, eles se tornaram idólatras, se envolveram com o povo pagão. O povo da terra que eles conquistaram era um povo pagão, povo que tinha vários deuses, e esses reis começaram a abrir espaço para que esses deuses pudessem ser também os deuses do povo de Israel, do povo de Deus, que era um povo que havia sido chamado para ter apenas um Deus. E a gente vai ver um pouco da história aqui e vai tirar algumas lições e vai ver como muitas vezes Deus se move para que a gente possa alcançar uma provisão sobrenatural. Diga, provisão sobrenatural. Então, guarda isso. Existe uma provisão natural, ou seja, o trabalhador ele é digno do seu salário. Isso é bíblico e isso é uma coisa que todos sabem. Quando a gente trabalha, a gente é digno de receber um salário. Então, se eu trabalho e eu recebo o meu salário, então aquele salário, eu fiz jus àquele salário. Aquele salário é uma provisão natural. Eu posso até ter alcançado aquele trabalho de uma forma sobrenatural. Deus pode ter aberto uma porta para eu entrar naquele trabalho, conseguir aquele emprego ou abrir um negócio de uma maneira sobrenatural. Mas a partir do momento que eu trabalho, eu tenho direito a uma renda, a uma provisão. Isso é uma provisão natural e uma provisão, entre aspas, merecida. Mas existem momentos e existem situações onde o natural, ele sofre uma influência de Deus, uma influência divina. E nós chamamos essa influência de algo sobrenatural, algo que está acima do natural. E aí a gente vai ler lá no primeiro versículo de 1 Reis 17, diz assim: então Elias, o profeta, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei. E Acabe era casado com uma mulher que o influenciava muito, era uma mulher muito perigosa, que matava profetas, os profetas de Deus, que era Jezabel. E aí ele continua, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. No versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. No versículo 4, beberás, isso aqui é Deus falando com Elias, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. No versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ou seja, passava um riacho ali, ele bebia do riacho e os corvos traziam pão e carne para ele. No versículo 7, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A gente vai parar um pouco aqui e daqui a pouco a gente continua. Então, um rei pagão, um rei que trazia muito da cultura pagã, de adorar vários deuses, cuja esposa dominava sobre ele e matava os profetas de Deus, estava governando. E era um povo que confiava muito em Baal, confiava muito no Deus do dinheiro, confiava muito nas riquezas. E toda a riqueza daquela sociedade era baseada, toda a vida financeira era baseada em plantar e colher. Era baseado no cultivo da terra. E aí o profeta se levanta e diz: olha, não vai chover, não vai cair uma gota, nem orvalho vai cair, enquanto eu não disser uma palavra diferente dessa. E aí eu percebo que o profeta, para ter essa ousadia de dizer isso, ele tinha que ter uma vida com Deus.
E isso veio de encontro àquele rei que confiava nas riquezas naturais, que confiava nos seus deuses falsos, que eles trariam a provisão para eles. Então um profeta, um homem de Deus, ele teve coragem de peitar aquele rei, um rei que mandava matar profetas, e ele disse: olha, não vai chover. Você confia nessas riquezas? Você confia nessa chuva que vem? Você confia nessa provisão que esse seu Deus lhe dá? Pois eu, profeta do Senhor, te digo, não vai chover. E aí Deus disse para o profeta: foge daí, vai lá para um lugar, te esconde lá, e eu vou mandar corvos te alimentarem, e você vai beber do riacho. E aí a gente para pensar, os corvos eles se alimentam de carne. E aí Deus disse: eu vou mandar os corvos levarem carne para você. Aí já começa uma provisão sobrenatural da parte de Deus para a vida do profeta Elias. Mas para a gente viver uma provisão sobrenatural da parte de Deus, a gente precisa, e aí vem a primeira chave, a gente precisa obedecer às instruções de Deus. Deus ele quer trazer uma provisão para nós que vai além de uma provisão natural, que vai além de uma provisão que eu alcanço com o meu salário, que eu alcanço com o meu dinheiro merecido do meu trabalho. Ele quer nos trazer uma condição de uma provisão além do normal, de uma provisão além do que as pessoas comuns conseguem, do que as pessoas com o seu trabalho normal conseguem. Mas para romper com algo natural e Deus trazer algo para a minha vida além do comum, eu preciso também ter uma atitude que foge de uma atitude natural, que foge de uma atitude normal. Muita gente muitas vezes quer experimentar coisas da parte de Deus, quer experimentar, seja uma provisão, seja o que for da parte de Deus, de uma intervenção sobrenatural, mas quer viver como qualquer pessoa vive lá fora. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós nascemos de novo, nós precisamos ter uma vida pautada nos princípios de Deus e viver a obediência do que Deus disse para nós. Aí a gente vai estar habilitado, não é que a gente vai merecer pelo que a gente faz, mas a gente se habilita a receber aquilo que a graça de Deus já nos deu através do sacrifício de Jesus. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é: não é pelo meu mérito, não é pelo meu merecimento, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, é pelo que Jesus fez por mim, é pelo que Jesus conquistou para mim. Quando eu não merecia, Ele enviou o seu Filho para que Ele viesse e morresse no meu lugar e me resgatasse de uma posição onde eu estava dominado pelo pecado, onde a morte tinha domínio sobre mim, onde o pecado tinha domínio sobre mim. E Ele me resgatou da morte eterna, da doença e da miséria. Então a provisão sobrenatural é algo que faz parte de alguém que nasceu de novo, ser provido por Deus. Então, não é que você vai fazer algo para merecer, mas você precisa cumprir princípios, se colocar no lugar, se colocar na posição para estar habilitado. Inclusive, o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá da sua fé. Às vezes a gente pergunta: você vive de quê? Para perguntar com o que a pessoa trabalha. Você vive de quê? Não, eu trabalho com comércio. Eu sou funcionário público, eu sou isso, eu sou aquilo. E a pessoa diz muitas vezes o que ela é, mas na verdade o que ela é imagem e semelhança de Deus. Isso é o que ela faz, o que você é imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que o justo ele viverá da sua fé. Então o que eu entendo aqui, a fé é um estilo de vida, e a fé é aquilo que me sustenta, é aquilo que traz para mim a provisão que eu necessito para a minha vida. Então a minha vida abundante, a tua vida abundante não vai vir pelo teu trabalho. E eu não estou dizendo aqui que você não trabalhe, porque a Bíblia diz também: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Porque no contexto aqui, alguns irmãos na igreja estavam se apoiando no assistencialismo que a igreja trazia, se apoiando nos outros irmãos. Então a Bíblia diz que se alguém não quiser trabalhar entre vocês, que também não coma. Então a gente precisa sim trabalhar, mas o que eu quero trazer de ensinamento aqui é que não é essa força do meu trabalho que vai me adquirir riqueza, mas é o Deus Todo-Poderoso que vai trazer para mim, que vai trazer para você tudo que você precisa. E aqui eu vejo a primeira coisa que o profeta fez para receber uma provisão sobrenatural da parte de Deus, foi seguir a instrução de Deus, ou seja, obedecer a Deus.
Deus disse, sai daqui e vai para lá, para o riacho. E muitas vezes a instrução que Deus vai trazer para nós, ela foge de uma mentalidade natural. Ela foge do que o conceito natural ele diria. Porque como é que eu vou para um lugar onde eu vou viver perto de um riacho, afastado de tudo, e os corvos vão trazer comida para mim? Como se o corvo ele se alimenta de carne, como é que o corvo vai trazer comida para mim? Mas Deus, ele muda o natural, Deus, ele muda as circunstâncias, Deus faz com que o natural seja transformado para te favorecer, meu irmão. Aleluia! E aí os corvos traziam comida para ele, de manhã, pão e carne, ou seja, um hambúrguer, né? Trazia pão e carne de manhã, trazia pão e carne à noite. E ele bebia do riacho. Se alimentava, tudo que ele tinha necessário para aquela fase, ele tinha naquele lugar. Mas a tua fase, ela não é o lugar onde você vai morar para sempre. Deixa eu repetir isso. A tua fase não é o lugar da tua moradia. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma fase difícil. Mas a tua fase não é a tua moradia. Você tem que entender que muitas vezes as fases em que a gente vive, elas ajudam a forjar dentro de nós um caráter, onde nós vamos aprender a confiar em Deus. Imagina o nível de confiança que o profeta tinha antes e o nível de confiança que o profeta passou a ter depois de experimentar dessa provisão sobrenatural da parte de Deus. Deus disse, vai para lá que eu vou te alimentar, os corvos vão te alimentar. E aí ele foi e os corvos alimentaram. Mas imagine agora, não, agora está bom, eu nem preciso trabalhar, Deus manda comida de manhã, Deus manda comida à noite. Para eu beber, eu preciso apenas andar alguns passos e ter um riacho com água limpa para eu poder me alimentar. Mas aí chegou um momento, o profeta disse, não vai chover. Então o riacho ele se alimenta de chuva. Então chegou um momento em que o riacho começou a secar. Mas Deus deu uma outra instrução para ele. E a gente vai ler em seguida aqui. No versículo 8. Então, no 7. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. No 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Aqui a gente para um pouco. A viúva naturalmente já era uma pessoa em que os cristãos, ou nesse caso ainda não era cristão, mas o povo de Deus não era cristão. Por quê? Porque Jesus ainda não havia vindo, então não havia essa denominação de cristão. Mas o povo de Deus cuidava das viúvas. Por quê? A provisão ela vinha do marido, da força do trabalho do marido. Então, a partir do momento que o marido morria, a não ser que ele tivesse muitas posses, aquela família ela ficava em situação financeira difícil. Então, as outras pessoas elas cuidavam da viúva. E aí Deus dá mais uma vez uma instrução que não faz sentido. Ele diz, olha, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, ou seja, é como se fosse uma cidade que pertence àquele estado. Vai para aquele lugar lá, que eu te ordenei uma viúva para cuidar de você. Mas poderia ter uma viúva que tivesse boas posses, poderia ter uma viúva cujo marido fosse digamos que um fazendeiro, tivesse muitas terras, tivesse muitos empregados, e ele tivesse morrido e deixado uma boa fortuna, uma boa herança para uma viúva. E aí no versículo 10 diz assim, então ele se levantou e foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. No versículo 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai-te, faze o que dissestes, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará,
e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Então o profeta chega no lugar, Deus disse, eu te ordenei uma viúva, vai para aquele lugar que a viúva vai cuidar de você. Ele chega, encontra a viúva, apanhando madeira, para fazer uma lenha, fazer alguma coisa para comer. E ele diz, olha, pega água para mim. Ela disse, tá bom. Quando ela está indo, ele só faz o seguinte, traz também um bolinho, traz um bocadinho de pão na mão para mim. Ela disse, Senhor, tão certo como vive o Senhor, deixa eu te dizer, eu só tenho o suficiente para fazer um bolinho pequeno, para mim e para o meu filho, a gente comer e depois morrer. Acabou, é só isso que a gente tem. Não existe mais saída para a gente. Não tem mais chuva, não tem o que fazer, meu marido morreu, eu vivo só, eu e meu filho. Meu filho não tem condições de trabalhar, eu imagino que era um filho muito pequeno. Então é comer e morrer. Ele disse, não, faz o seguinte, então vai lá, prepara esse bolo que a senhora disse que ia preparar, mas faz primeiro para mim. Você quer experimentar de provisão sobrenatural da parte de Deus? Mas você está pronto para obedecer as instruções da parte de Deus? Às vezes as instruções da parte dele vão doer um pouquinho na gente. Às vezes uma grande colheita, ela vai necessitar também de uma semeadura de rompimento. Às vezes eu vou precisar romper com uma semeadura, para eu receber uma grande colheita. Era tudo que ela tinha. Um pedacinho de bolo, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E aí ele disse, faz primeiro para mim. Imagina isso hoje em dia acontecendo. Saindo nos jornais. Profeta procura viúva pobre e pede para ela lhe dar tudo que ela tinha. Imagina os noticiários. Mas ele não se deixou abater ou se assustar com aquela instrução. E ele passou para a viúva. E a obediência da viúva abriu a porta para o sobrenatural de Deus acontecer na vida dela. Ele disse, olha, faz primeiro para mim. E assim diz o Senhor para você. A farinha da tua botija não vai se acabar. E o azeite não vai secar. Tudo que você precisa não vai se acabar na tua vida. Aquilo que você está buscando em Deus não vai se acabar. A tua provisão, independente da crise que se levante lá fora, não vai faltar. Porque você decidiu seguir as instruções de Deus. Pode tudo estar faltando lá fora, mas na sua casa não vai faltar. No seu armário não vai faltar. Ah, pastor, mas já está faltando. Então chame à existência o que você está precisando. Deus já colocou dentro de você tudo que é necessário para gerar tudo que você precisa. Deixa eu dizer de novo, Deus já te deu tudo que é necessário para você alcançar tudo que você precisa. Você entende aqui que o profeta não pediu nada à viúva que ela já não tivesse? Não, faça o seguinte, prepare 2 bolos e aí a senhora vai fazer... Não, ele disse, o que a senhora tem, prepare, do jeito que a senhora ia preparar, só que traga primeiro para mim. Ele era um profeta da parte de Deus. Ele era alguém enviado da parte de Deus. E a Bíblia diz que quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Ou seja, ele receberá a recompensa, o presente disponível para o profeta. Então, o Deus que agia através daquele profeta, que agia na vida daquele profeta, a provisão sobrenatural que chegava para aquele profeta, como ela se colocou na posição de honrar a palavra da parte de Deus que veio por intermédio do profeta, ela se habilitou para receber da parte de Deus toda a provisão sobrenatural. Aleluia! Deus nos chamou, meu irmão. Não foi para a gente estar vivendo de pouquinho, o suficiente. Não, é só aqui, é esse aqui, é para mim e para minha casa. Não, meu irmão, Deus chamou você para viver em abundância. Como é que eu quero resolver os problemas da sociedade se eu só tenho o suficiente para mim e para minha casa? Ah, pastor, o senhor está falando aí de teologia da prosperidade. Não é isso, meu irmão. Primeiro, o que é teologia? É o estudo de Deus.
Então eu estudar Deus, se eu estudo um Deus próspero, não tem como a minha teologia não ter dentro dela prosperidade. Mas o mundo olha isso, os religiosos olham isso e dizem, olha, aquela igreja prega a teologia da prosperidade. Mas muitas vezes esses que criticam, eles vivem uma vida muito confortável financeiramente. Eles pregam contra, mas buscam viver uma vida financeira confortável. Quem não quer uma vida financeira confortável? Não, eu só quero o suficiente para mim e para minha casa, então você é egoísta. Uma visão que foi muito empregada no Brasil, por conta de uma ideologia política que veio, e até religiosa, fez com que as pessoas pensassem o seguinte: se eu tiver muito, vai faltar para o outro. Então eu preciso ter pouco, para que o outro também tenha, e o outro também tenha. Se eu tiver muito, vai faltar. Não vai, o nosso Deus é um Deus de abundância. Você ter muito, você se torna um centro de distribuição de Deus aqui na terra. Os recursos no mundo, eles são infinitos. Não, pastor, são finitos, são infinitos. A gente tem muito ouro enterrado, a gente tem muito diamante enterrado, a gente tem muita riqueza enterrada que não foi nem descoberta. Mas Deus vai entregar aos seus riquezas encobertas, tesouros escondidos. Mas eu preciso me colocar à disposição para receber isso. Se eu não creio para isso, se eu não coloco à disposição para receber disso, não vai vir para a minha vida. Mas se eu me coloco à disposição, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser um resolvedor de problemas. Eu quero ser um resolvedor de escassez. Eu quero acabar com a escassez. Você pode ser, se coloque na posição. Se coloque na posição, porque Deus quer trazer muito mais do que o teu trabalho Ele pode te dar. A gente vai fazer um luau aqui na praia nos próximos dias. E a gente, Samantha, junto com o Nino, líderes dos jovens, estão correndo atrás, estão conseguindo as coisas, equipamento de som, palco. A gente vai fazer uma estrutura lá e vai fazer um estrago no inferno, levando a palavra de Deus para as pessoas, alcançando as pessoas. Mas você sabe que são necessários recursos para isso? Então uma igreja que tem uma mentalidade de eu não preciso ou eu não posso ter recursos, vai ser uma igreja que não vai avançar em conquistar territórios. Mas nós cremos nisso. Nós nos colocamos à disposição para recebermos da parte de Deus essas coisas para que a gente possa avançar e conquistar pessoas e aumentar, expandir o reino de Deus sobre a terra. Esse é o propósito. O propósito não é ter muito para esbanjar, não é ter muito para humilhar alguém ou para dizer, olha o que eu tenho, olha o que você não tem, olha o carro que eu ando, que você não anda, olha a casa que eu vivo e ostentar. Não, meu irmão, não, mas é para expandir o reino e vivermos uma vida abundante sobre a terra. Se eu sirvo a um Deus que é o dono do ouro e da prata, por que eu não vou usufruir do melhor nessa terra? Mas eu preciso expandir minha mentalidade para isso. Eu preciso ser obediente aos princípios. Eu preciso viver o que Deus já determinou para mim como princípios. Porque quando eu cumpro os princípios, eu me habilito para receber o sobrenatural de Deus. Um dos princípios, dízimos e ofertas. Se eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, Malaquias 3:10, projeta aí para mim, por gentileza. Eu preciso ser fiel, e aí Deus diz, faça a prova de mim. Deixa eu ler junto com você. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele não diz uma bênção medida, ele não diz uma bênção suficiente para você e para sua casa. Ele diz bênção sem medida. E a única parte na Bíblia que diz provai-me, faça a prova de mim, é em relação aos dízimos. Ele diz traga o dízimo e faça a prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus quer derramar sobre a tua vida bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante.
São versículos que a gente costuma usar na parte da administração dos dízimos e das ofertas. Mas isso aqui não é para te convencer a trazer o teu dinheiro para a igreja. É para você cumprir princípios, para se habilitar a receber o que Deus tem para a tua vida. Eu não posso me furtar de pregar sobre isso, porque alguns vão pensar que eu estou querendo arrecadação para a igreja. Deus vai trazer toda a provisão necessária para a igreja. A igreja não é minha, é dele. Eu é que quero me colocar na posição de semeador. Eu é que quero participar da expansão do reino de Deus sobre a terra. Envelope de aniversário. Nós estamos pegando o maior. E sempre vamos pegar o maior. Está dizendo isso para aparecer, pastor? Estou dizendo isso para te inspirar, meu irmão. Que eu não te peço para fazer nada que eu não faça antes. Eu não te digo para fazer uma coisa que a gente também não faça. Eu não te digo para crer em algo que a gente não creia. Eu sei o que eu vivo em Deus. Eu sei provisões sobrenaturais que já apareceram e aparecem sobre a minha vida constantemente. E eu sei dos princípios que eu sigo para isso. Eu sei que esses princípios não me fazem merecedor. O que me faz estar habilitado a receber é a graça. Mas eu preciso seguir os princípios. Amém? Não é que eu vou fazer para merecer. Ele me fez merecedor. Ele mereceu por mim, mas não é porque ele mereceu por mim que eu também não vou fazer. É a mesma coisa quando o apóstolo Paulo fala sobre a graça e o pecado. Diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele diz, alguém pode dizer, eu vou pecar mais para que a graça aumente. Ele diz, como você vai viver no pecado? Você que para o pecado já morreu. Se eu morri para o pecado, como eu vou viver para o pecado? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é permissão para andar em pecado? Não, eu já fui livre do pecado. Onde havia abundado o pecado sobre a minha vida, a graça de Deus superabundou. O que é que isso me traz de ensinamento também? Que não é por merecimento, porque não é porque eu fui bonzinho que a graça superabundou. É porque o pecado já tinha dominado, mas Deus enviou Jesus para vir, morrer no meu lugar e me resgatar da influência do pecado. Ele já te resgatou. Então não deixe o diabo lançar sobre a tua mente condenação para dizer que você não pode acessar isso. Você não pode comer do melhor. Você não pode vestir essa roupa. Quem é você? De onde você veio? Meu irmão, você veio do céu. No céu, as ruas são de ouro. Sabe por quê? Porque no céu, o ouro é algo tão sem valor que é colocado para pisar. É colocado para pisar. Você vai andar em ruas de ouro, ou seja, ouro não vai ter valor nenhum. Ouro tem valor é aqui. Ouro tem valor é aqui. Então a gente vai comer do melhor, a gente vai acessar do melhor, e existe uma provisão sobrenatural de Deus para a tua vida. Então, ande em fé, não crendo no teu trabalho, mas crendo na provisão de Deus. E crendo que no teu trabalho você vai ter resultados sobrenaturais, contratos sobrenaturais. Para os empreendedores, te prepara para contratos extraordinários. Negócios extraordinários. Para o empregado, te prepara para promoção. Ah, pastor, o senhor é daquele que entrega dinheiro, entrega chave de carro no culto. Eu não estou aqui para isso, não. Não, meu irmão, não estou entregando dinheiro ou chave de carro, não, para ninguém, não. Mas a bênção de Deus, ela enriquece. É uma consequência. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porque tem gente que não come, pastor. É crente, fiel. Eu conheço gente crente mesmo. Mas que não come do melhor da terra. Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não exerce fé para isso. Às vezes a pessoa crê que para ser santo ela tem que ser pobre. Mas Cristo se fez pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Basta você olhar a história do povo hebreu. Abraão, riquíssimo. Isaac, riquíssimo. Toda a descendência dele, riquíssimos. Você vê todo judeu hoje, riquíssimo. Por quê? Porque eles creem na bênção de Deus sobre a vida deles. Como eu posso crer na bênção de Deus para a minha vida financeira e não viver algo sobrenatural na minha vida? Mas eu preciso romper com a minha mentalidade e crer que Deus pode me fazer abundar. Deus pode me fazer crescer em tudo. Aleluia!
Chega, meu irmão, de estar vivendo pouquinho. Não, só um pouquinho, eu só quero um pouquinho. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar. E esse crescimento passa pelo teu crescimento pessoal. A gente não está usando pessoas para fazer uma grande igreja. A gente está usando a estrutura da igreja para fazer grandes pessoas. O conceito, ele é o contrário. É para você crescer. E você crescendo, como consequência, a tua igreja vai crescer. Não adianta se viesse um grande investidor e, pastor, está precisando de quê? 1 milhão? Toma aí 1 milhão. Compra esse prédio, constrói aqui, aumenta. E o nosso povo não tiver mentalidade para isso, a gente não vai conseguir manter. Mas se a gente desenvolve a mentalidade, chega na mentalidade certa, a gente se habilita para receber do sobrenatural. Então Deus pode te fazer enriquecer para você ser essa pessoa para bancar. Ou Deus pode levantar alguém para bancar. Mas a minha oração é que sejamos nós. É que seja a gente mesmo a bancar esse crescimento, a custear esse crescimento. A gente vai comprar um ar-condicionado para cá. Esse ar-condicionado é caro. Mas a gente não se move pelo que a gente tem. A gente não vai ser irresponsável também não. Mas a gente vai dar um passo de fé e comprar um ar-condicionado. Porque a nossa igreja está crescendo, cada dia tem mais gente lá atrás. Gente até a porta, cadeira branca sendo utilizada. A gente mudando a organização aqui. Em breve vamos começar um 3º culto no domingo. Porque não está cabendo. E vai continuar crescendo, vai continuar avançando. E as finanças não vão nos parar. Uma grande igreja, ela passa por grandes pessoas. Então se habilite, meu irmão, para receber do sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. As tuas finanças são parte disso. Você sabe que a gente não prega sobre isso sempre, mas nessa noite foi isso que Deus colocou no nosso coração. Então, é essa a palavra para hoje. Recebe. Deus quer fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Aleluia. Aleluia. E sabe uma coisa que muitas vezes impede muita gente de viver o que Deus tem para elas? Ignorância. A Bíblia diz que o meu povo pereceu porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, eu não tenho conhecimento sobre o que Deus tem para a minha vida. Eu não tenho conhecimento sobre o que está disponível para mim. E por isso, muitas vezes, eu posso viver abaixo daquilo que Deus tem para mim. Por causa de falta de conhecimento. Ou seja, ignorância. Alguém ignorante não é alguém bruto, não. Isso aí é alguém arrogante. A gente costuma dizer ignorante, né? Fulano é tão ignorante. Não, ignorante é aquele que não sabe. É aquele que ignora o conhecimento. Ele é ignorante. E a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o povo perece. Outra coisa que é um impedimento para a prosperidade, a avareza. É alguém que quer reter mais do que é justo. Abre em Provérbios 11, 24. Queria chamar já o grupo de música. Provérbios 11, 24. Há quem dá liberalmente, e ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, reter mais do que é justo causa perda. Não vai ser dízimos e ofertas agora não, tá? Sei que a gente costuma usar essa parte nos dízimos e ofertas. Eu estou falando de um princípio aqui. O que dá liberalmente, vê as suas riquezas aumentarem. E ao que retém mais do que é justo. E isso vai ser em pura perda. O que eu tiro também de lição dessa passagem? Há uma parte que eu devo reter. Mas não mais do que é justo. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. No 25, a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Ou seja, quando eu resolvo
a sede de outra pessoa, eu me habilito a ter a minha sede resolvida. Nós, como igreja, precisamos matar a sede das pessoas. Nós, como igreja, precisamos ser a solução que o mundo precisa. No amor, no procedimento, na pureza, no fruto do Espírito. Fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fidelidade. Então, quando eu me movo de acordo com o que Deus tem para a minha vida, eu vou resolver problemas de pessoas. Eu vou resolver o problema que a sociedade está tendo. E aí eu me habilito para receber na minha vida e sobre a minha vida uma intervenção divina no fluxo natural. O que é a intervenção divina no fluxo natural? Sobrenatural. Tudo que você precisa para gerar aquilo que você quer já está na tua mão. Aleluia. Creia mesmo, irmão. Tudo que você precisa para gerar aquilo que você quer está na tua mão. Ah, pastor, mas está faltando alguma coisa em casa. Procura alguém que está faltando alguma coisa na casa dela e resolve o problema dela. Seja o amor que as pessoas não estão encontrando. Seja você o representante do amor para elas. Seja você o Jesus que as pessoas ainda não conheceram. Seja você um reflexo do caráter de Deus no seu trabalho. Seja uma referência nos princípios do teu trabalho. Porque tem gente que quer prosperar, ele quer o sobrenatural de Deus, mas no natural ele não está cumprindo os princípios. Como eu vou me habilitar para o sobrenatural se nem o natural eu estou cumprindo? Como eu vou me habilitar para a promoção no meu trabalho se nem o que está proposto para mim naquele momento, naquela fase eu estou fazendo bem feito? Entende? Você tem dentro de você a sabedoria de Deus. Sabedoria para resolver problema. Unção para fazer, tornar mais fácil o teu trabalho. Você sabe o que é unção? Unção, ela tem a ver com óleo no original. É algo que traz um óleo. E você sabe que algo sem óleo muitas vezes é muito mais difícil de se mover. Por exemplo, se eu tenho algo aqui para carregar, para arrastar, e eu vou arrastar, vamos supor que esse chão não fosse de cerâmica, fosse mais grosso. Mas se eu colocasse óleo no chão, você sabe que escorrega mais fácil? Então o óleo, ele faz com que as coisas fiquem mais fáceis. O óleo dá unção sobre a tua vida, ele faz com que a tua vida, você tenha uma capacidade sobrenatural de produzir resultados. O que Deus tem para mim e para você é uma capacidade sobrenatural. Deixa eu abrir aqui, a gente já está encerrando, mas deixa eu abrir aqui em Êxodo, deixa eu ver a referência certinho aqui. Aleluia. Diga, eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Os recursos sempre serão abundantes na minha vida. Rapaz, com essa força aí que você está dizendo, com essa força, com essa empolgação aí, sabe o que você precisa dizer para o seu corpo? Fazer ele acreditar no que você está dizendo. Tem um gesto correspondente com o que você está dizendo. Imagina, você já pensou no que você está dizendo? Que não vai faltar nada para você. Que você vai ter recursos abundantes em tudo que você for fazer. Diga, eu tenho todas as minhas contas pagas e dinheiro sobrando para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Eu vou viver a cada dia a abundância de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Êxodo
35, diz assim: encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra, e elaborar desenhos. Ou seja, o povo, para fazer a obra que Deus tinha dado para eles, a Bíblia diz aqui que o Senhor os encheu de habilidade. Então a habilidade que você precisa para fazer o teu trabalho da melhor forma possível, ela não vem da tua inteligência, ela vem da parte de Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que se dedicar, que você não tenha que estudar, que você não tenha que buscar conhecimento. Mas dentro daquele conhecimento que você busca, Deus faz o a mais. Deus te dá a mais. O crescimento que Deus tem para a tua vida, ele não vai ser baseado na tua habilidade. Eu declaro favor chegando para a tua vida. Eu declaro pessoas lembrando o teu nome. Pessoas com quem você já trabalhou, com quem você já teve contato, vão te indicar para outras pessoas. E eu declaro portas abertas. Eu declaro o teu nome sendo falado entre os grandes. Deus lembrando pessoas do teu nome. Aleluia. E eu te digo uma coisa, quando chegar lá, Deus vai te lembrar dessa noite. Deus vai te lembrar desse culto. E Ele vai te lembrar também de algo. Faça bem feito. Faça bem feito. Seja um bom representante de Deus nos lugares que Ele vai te colocar. A Bíblia diz: vês um trabalhador diligente, entre reis será posto. Ele vai trabalhar entre os melhores. Ele vai trabalhar entre os maiores. Então deixa eu te dizer, existe porta de emprego nos melhores lugares abertas para você. Aleluia! Os melhores empreendimentos é para o povo de Deus. Não é para o povo lá fora que não tem esses princípios que você tem, que vai usar esse dinheiro para desonrar a Deus, para fazer farra, prostituição. Não, meu irmão, não é para eles, é para você. É para mim, é para nós, meu irmão. Então chegue lá e faça bem feito. Chegue lá e não se confie na tua sabedoria. Mas quando chegar lá, diga: Senhor, e agora? Vamos junto comigo. Me ajude aqui a fazer o melhor. O que ninguém nunca fez. Me dê sabedoria para fazer. E aquilo que for colocado na tua mão, aquilo que for colocado na tua mão, o mais simples que for, faça da melhor forma possível. Fica de pé, meu irmão. Faça da melhor forma possível. Ah, pastor, mas é tão simples, não tem o que fazer aqui não. Tem. Pergunte a Deus: Senhor, isso aqui, como é que eu faço melhor? Como é que eu consigo melhorar isso aqui que foi proposto para mim? Eu vou fazer uma viagem esse mês. Um dos finais de semana eu vou ficar fora. Eu vou fazer um curso lá no sul com a equipe do trabalho. E esse curso eu vou fazer por causa de uma formação que eu tenho, que eu alcancei em Deus. Enfim, é uma história longa, mas é a graça de Deus que está me fazendo ter essa oportunidade de fazer esse curso. E dentro da organização do curso, eu recebi uma missão simples, de ver um aluguel de um carro, que a gente vai alugar para a gente poder se deslocar lá em Curitiba, nesse período. Eu disse: peraí, eu vou fazer isso de uma forma diferente. E aí eu peguei o deslocamento que a gente ia fazer, botei no mapa, fiz um documento, fiz todos os deslocamentos, quanto seria, qual seria o valor do aluguel de um carro mais simples, de um carro melhor, deslocamento do hotel para o lugar, da locadora para o hotel, do aeroporto, fiz tudo, nada que foi me pedido para fazer. Eu fiz o que foi pedido e muito mais. E aí quando a chefia pegou aquele documento, disse: ó, já que tu resolveu isso, resolve também isso aqui a mais. A recompensa para um bom trabalho de início vai ser mais trabalho. Mas você sabe que a recompensa que você vai receber vai ser proporcional aos problemas que você resolve? Então, quanto mais você resolve problema, mais você cresce.
Quanto mais você resolve o problema, mais você cresce. Mais você aprende, mais você experimenta da sabedoria de Deus. E quanto mais você experimenta disso, mais provisão chega para você. Porque você vai para outro nível. Você vai viver o que ninguém ainda viveu no teu trabalho. Você vai viver nas tuas finanças o que ninguém da tua família viveu até hoje. Você está preparado para romper um ciclo? Romper um ciclo na tua família. Que talvez os avós foram de uma forma, os pais, e assim por diante. Mas quando chegou em você, quebrou aquele ciclo de pobreza. Acabou aquele ciclo de escassez. Acabou a escassez. Acabou. Acabou. Te prepara para um novo nível. Te prepara para uma nova fase. Te prepara para maiores responsabilidades. Te prepara para maiores problemas. Mas vai ter sabedoria para resolver esses problemas. E aí vão olhar para você e dizer: mas ninguém conseguiu resolver isso. Como é que você conseguiu? Aí você vai rir. E você vai lembrar. E você vai glorificar a Deus. E vai dizer: é o Deus que eu sirvo que me dá sabedoria para isso. É o Deus que eu sirvo que me faz resolver esses problemas. Aleluia. Te prepara para aumento. Te prepara para rompimento. Te prepara para aceleração. Te prepara para a provisão sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. É muito mais do que você pensa. É muito mais do que você imagina. É muito mais do que você consegue ver com os teus olhos naturais. Então te prepara. Te prepara. Aleluia. Aleluia. O sobrenatural de Deus está te alcançando. Aleluia. De alegria, de regozijo, tempo de glória, de dupla honra. Estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, Estão vindo tempos de refrigério, de alegria, de regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. E estão chegando na minha casa. Aonde?
na minha família. Vejo se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. E eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia! Aleluia! Você entendeu o que você está cantando? O que você está cantando, você está chamando a existência para a tua vida? Você está liberando palavras proféticas que vão no reino do Espírito e trazem para a sua vida aquilo que você está crendo. As suas palavras, elas têm um poder espiritual de gerar coisas. Então, creia e fale aquilo que você está crendo. Nós viveremos como igreja anos em meses e décadas em anos. Essa palavra profética foi liberada nessa igreja, para a nossa igreja, para as nossas vidas. Então se prepare para a aceleração, se prepare para o sobrenatural acelerar processos, fazer com que coisas que aconteceriam em anos, com que aconteçam em meses. Coisas que levariam décadas para você alcançar, você vai alcançar em anos. Aleluia! Aleluia! Hoje eu estava conversando com meu pai e eu disse para ele, teve alguns anos que chegou o final do ano, eu olhava para o ano, rapaz, eu queria ter produzido tanta coisa nesse ano que eu não produzi, tanta coisa que eu queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu esse ano. Mas eu disse a ele, mas 2023, meu Deus do céu, eu fiz planos para esse ano, mas Deus pegou os meus planos e disse, só isso? Deus fez tanto a mais do que aquilo que eu pedi para esse ano, do que aquilo que eu planejei para esse ano. E deixa eu te dizer, esse ano foi só um ensaio. Foi só um ensaio. Ano que vem você vai ver. Mas daqui para o fim do ano, muita coisa ainda vai acontecer. O ano ainda não acabou. Ainda não acabou. Então gera expectativa em Deus. Não, pastor, mas quando a gente gera expectativa, a gente pode se frustrar. Mas se a expectativa for em você, mas em Deus não. Deus, ele te surpreende. Deus, ele vai te alcançar na tua expectativa e vai te surpreender. Porque Deus não gosta de nada pouco. Toda intervenção de Deus que você vê em toda a história da Bíblia sempre foi algo muito grande. A gente vê José na prisão, injustiçado. E aí Faraó manda chamar José. Se traz esse menino aqui, que pode resolver meu problema. E aí José chega e resolve o problema de Faraó. E aí Faraó disse, onde é que eu vou encontrar alguém com tanta sabedoria e que Deus seja com ele? Meu filho, só quem vai mandar mais do que você sou eu. Ninguém mais vai mandar mais do que você. Eu vou te dar toda a autoridade para você mandar em tudo aqui. Você resolve tudo. Alguém que estava na prisão, ele foi colocado para governar. Você entende que isso é uma figura, é algo que aconteceu de fato, mas é uma figura que mostra o que Deus faria comigo e com você. Nós éramos escravos do pecado
e fomos tirados de uma condição de escravidão e colocados em uma posição de governo. Jesus já fez isso com você. Então viva nessa posição de governo. Não deixe as circunstâncias dizerem o que você pode ou não fazer. Não deixe a tua conta bancária definir qual restaurante você vai comer. Ah, pastor, restaurante é restaurante, meu irmão. Sabe por quê? Porque isso mostra a tua mentalidade. Você pode comer do melhor dessa terra. Você pode acessar o melhor. Porque o sobrenatural de Deus vai fazer acelerar processos na tua vida e trazerem para você provisão abundante e sobrenatural. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, Eu já posso ver. Estão chegando. estão vindo tempos de abundância, Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. estão vindo tempos de abundância, estão vindo tempos Tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. estão vindo tempos de abundância, Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. estão chegando. Aleluia, aleluia. Debaixo desse ambiente de fé, de celebração, vamos declarar algumas coisas. Mas não é declarar jogando palavras ao vento, mas é declarar debaixo do entendimento de que aquilo que a gente fala está gerando coisas e trazendo coisas para nós. Então diga: eu me coloco na posição para receber do Senhor provisão sobrenatural, crescimento sobrenatural. Eu me habilito para acessar o melhor que existe na terra. Eu vou comer do melhor desta terra. Os melhores lugares estão reservados para mim. Eu declaro crescimento abundante na minha casa, na minha família, na minha vida, em todas as áreas, no amor, na fidelidade, na honra, na unidade e nas finanças. Eu declaro crescimento para a minha igreja. Eu declaro avanço neste bairro e nos vizinhos. Eu declaro a nossa igreja avançando cada vez mais, alcançando o perdido, trazendo salvação, restauração e resgate para os pecadores. E eu me coloco na posição para ser um participante ativo deste crescimento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse culto, por esse tempo poderoso na tua presença, Pai. Que nós possamos ter ousadia para nos movermos em fé dentro daquilo que o Senhor tem para nós, para experimentarmos da tua provisão sobrenatural sobre nossas vidas. Eu declaro aceleração na vida dos meus irmãos, crescimento,
rompimento em nome de Jesus. Leve cada um de nós em paz, em proteção, em segurança, de volta para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, desculpa a hora, mas